você está pensando em fazer o Caminho da Fé, para tudo que você está fazendo e presta atenção nesse vídeo. Eu fiz o Caminho da Fé e gostaria que as pessoas tivessem me contado tudo que eu passei lá antes de eu ir. Então, fica aqui nesse vídeo que até o final eu tenho uma surpresa para você e eu vou explicar aí 7 passos incríveis para você fazer o Caminho da Fé com total segurança e muito bem planejado. Coisa que eu deveria ter feito quando eu fiz a primeira vez. Então, fica aí que eu vou te contar tudo. Valeu! Para quem não me conhece, eu sou o João Gelo, sou fotógrafo, cinegrafista, guia de montanha. E nos últimos 20 anos eu venho dedicando a minha vida aos esportes de montanha, às longas caminhadas. E em 2022 eu estive na Carreteira Austral percorrendo os 1.300 quilômetros a pé. E também já fiz o Caminho da Fé algumas vezes, a pé e de bike. E aqui nesse vídeo eu vou contar para vocês e vou falar para vocês algumas dicas importantes para você poder fazer o Caminho da Fé com muita segurança e aproveitar tudo que a natureza, tudo que o caminho, tudo que a fé proporciona para vocês. Então fica aqui que tem muita informação importante. A partir do momento que você decidiu fazer o Caminho da Fé, a primeira coisa que você precisa fazer é planejar. E como que eu vou planejar isso? Buscar o máximo de informação possível que você puder sobre o caminho. Assistir vídeos como esse, acessar sites. E o principal site que você pode acessar para ter essas informações sobre o Caminho da Fé é o próprio site do Caminho da Fé. Lá ele vai te dar dicas, vai te dar parâmetros de distâncias e a partir daí você vai começar a definir o seu caminho. Por qual ramal você vai começar? Se você vai começar pelo ramal principal, saindo de Águas da Prata em direção à Aparecida, ou saindo de Cravinhos, de Tambaú, de Franca, enfim, vários outros ramais que você pode escolher para começar o seu caminho. O ramal principal, que é o ramal saindo de Águas da Prata, ele tem aí aproximadamente 320 quilômetros. Então você sai do interior de São Paulo, da cidade de Águas da Prata, e segue em direção ao sul de Minas, cruzando todo o sul de Minas e entrando novamente no estado de São Paulo por Campos do Jordão e aí finalmente chegando em Aparecida. E depois que eu decidi qual ramal eu vou fazer, eu preciso decidir em quantos dias eu tenho disponível para poder fazer o caminho, seja ele a pé ou de bike. Eu vou usar como exemplo aqui o caminho principal, o ramal principal, que é o ramal saindo de Águas da Prata. Então quando você sai de Águas da Prata, você precisa definir em quantos dias você fará até Aparecida. Uma média de 9 a 15 dias. Então para quem já é mais experiente, para quem tem um condicionamento físico melhor, costuma fazer aí entre 9 e 10 dias. E para quem caminha um pouco mais lento, em torno aí de 12 a 15 dias. Então, definir qual ramal, por onde eu vou começar o Caminho da Fé, eu vou começar aí o meu planejamento. Existem alguns recursos, além do site do Caminho da Fé, existe um aplicativo que chama Vai na Fé. No aplicativo Vai na Fé, você consegue definir em quantos dias você vai fazer a sua caminhada ou de bike e lá você põe o seu ponto de partida, o seu ponto de chegada, que é a Aparecida, por qual caminho você vai fazer, se é por Pindamonhangaba, se é por Pedrinhas, e ali ele vai te dar uma estimativa de tempo e de distância por dia que você vai caminhar. Isso é muito importante para você fazer os próximos passos do seu planejamento, que é hospedagem, alimentação, a logística que você vai precisar entre um trecho e outro. Essas informações são importantes para que você possa planejar a sua logística desde a saída de Águas da Prata até o seu destino final. E saber quanto você vai caminhar por dia é muito importante para os próximos passos que eu vou falar agora. Bom, e como que eu faço para chegar lá em Águas da Prata, né? Qual que é o caminho que eu faço? Então, se você vai de ônibus para Águas da Prata, saindo de São Paulo,
você vai pegar um ônibus na rodoviária do Tietê em direção a Águas da Prata. Esse ônibus passa por Campinas e segue em direção à cidade de Águas da Prata. Se você vem de outros estados, então obrigatoriamente você tem que passar por São Paulo para poder seguir em destino a Águas da Prata ou via Poços de Caldas, que é cidade vizinha a Águas da Prata. Então, para você que vem do estado de Minas Gerais, você pode pegar um ônibus até Poços de Caldas e de Poços de Caldas ir até Águas da Prata, que são cidades vizinhas. E ali em Águas da Prata, a primeira coisa que você vai fazer é ir atrás da sua credencial do peregrino. O que é essa credencial do peregrino? É um passaporte onde você vai carimbar e esses carimbos vão te dar direito a um certificado que você vai retirar lá em Aparecida, que eu vou contar isso no final do vídeo, como que você vai fazer isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é seguir em direção à cidade de Águas da Prata. Estou aqui no meu treino, olha que lugar lindo. Então hoje a ideia é caminhar 20 quilômetros e estou me preparando para minha longa caminhada. E agora eu vou falar de outro ponto importante, que é o segundo passo aí para você poder fazer o caminho da fé, que é treinamento. Então, como que eu vou treinar para poder fazer o caminho da fé? O caminho da fé, ele aceita todas as idades, mas se você não tiver um bom planejamento de treino, ele vai ser muito duro com você, ele vai ser muito cruel. A altimetria para o caminho da fé, ela é muito alta, então você já começa com uma longa subida saindo de Águas da Prata em direção a Andradas. E isso é um erro que muitos peregrinos cometem, vou fazer o caminho da fé, e decide fazer o caminho de uma hora para outra sem se preparar para o caminho. Planejamento as pessoas fazem durante anos para poder fazer o caminho da fé, mas a preparação é a mais importante de todas. Você estar fisicamente preparado para poder fazer o caminho, porque o caminho ele não aceita, como que eu posso dizer, pessoas que não estão fisicamente preparadas. Existe um ditado que diz que a fé move montanhas, mas você precisa estar preparado para poder mover o seu corpo e superar aí os obstáculos e poder se conectar com a montanha, se conectar com a natureza, se conectar com isso, se conectar com a estrada. E a primeira dica para uma preparação eficiente é você começar a colocar na sua rotina, no seu dia a dia, uma mochila com carga. Então uma mochila aí com aproximadamente 5, 6 quilos de peso, e você usar essa mochila diariamente, já começa a adaptar o seu corpo para as longas caminhadas. Então para os 10 dias que você vai estar no caminho da fé, é importante que seu corpo se adapte aos estímulos diários. Então se você não está acostumado a caminhar diariamente, passe a caminhar diariamente, passe a mudar os seus hábitos. Se você mora em apartamento, em vez de usar o elevador, passe a usar a escada. Se você pega ônibus para ir ao trabalho, passe a descer 2, 3 pontos antes ou depois, para aumentar um pouquinho a sua quantidade de caminhada diária. E isso é o básico. O que eu preciso fazer para realmente meu corpo estar preparado? Primeiro de tudo é musculação. A musculação é o exercício da longevidade. Então se você pegar todos os estudos que tem dos especialistas, todos eles vão recomendar a musculação. Qual que é a atividade física que eu não posso parar para o resto da minha vida? É a musculação. Eu assisti outro dia em um podcast uma especialista dizendo o seguinte, que o corpo ele é antifrágil. O corpo ele precisa de estímulo,
ele precisa de movimento. Se você pegar dicas de ortopedistas, especialistas em artrose, a primeira coisa que eles vão recomendar para que você trate a sua artrose é a musculação, é o movimento, é a caminhada, é a bicicleta, para que você consiga preparar o seu corpo, principalmente para uma longa caminhada. Então, se você quer fazer o caminho da fé, você precisa, em primeiro, procurar um especialista, procurar uma academia, e lá você vai dizer para ele: professor, eu vou fazer o caminho da fé. E se ele não sabe o que é o caminho da fé, você explica para ele que você vai ter estímulos longos durante muitas horas por dia, com uma altimetria acumulada, muita subida, muita descida, e você precisa preparar sua musculatura para isso. E aí ele vai criar um planejamento para você poder fazer essa longa caminhada, principalmente nos primeiros dias, que são muito duros no caminho da fé. Então, se você vê a altimetria acumulada do primeiro dia, que é saindo de Águas da Prata em direção a Andradas, 30 e tantos quilômetros, você tem uma altimetria absurda. Então isso é importante, você está com o seu corpo preparado. E a grande falha dos peregrinos é essa: quando você inicia o caminho já sem o seu corpo estar preparado, logo no primeiro, no segundo, talvez até no terceiro dia, algumas pessoas desistem porque o corpo não está preparado. Então a musculação é o mais importante de tudo. Terceiro passo para você que vai fazer o caminho é decidir quais equipamentos utilizar. Então a primeira dica que eu dou é: procure uma loja especializada, e aí eu vou recomendar aqui a Mundo Terra, que é parceiro aqui do canal, e lá eles têm consultores especialistas em caminho da fé. Muitos deles já fizeram caminho e outros são treinados para que possa fazer o melhor atendimento, a melhor consultoria para você poder fazer o caminho da fé. Então, por onde eu começo? Qual tênis eu vou utilizar para poder fazer o caminho da fé? Eu sempre recomendo um tênis de trilha. Hoje existem vários modelos, várias tecnologias. O que eu uso hoje é um tênis da marca Brooks. Então esse tênis ele é extremamente confortável, é esse tênis que eu estou usando agora, e ele vai me dar segurança para todos esses dias de caminhada. Qual que é o fator mais importante durante essa caminhada? É você manter a saúde dos seus pés. Então um bom tênis e uma boa meia vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Ah, mas eu não quero investir tanto em tênis porque é muito caro, porque você vai conseguir fazer o caminho da fé com um tênis comum, com um tênis de asfalto, né, de corrida em asfalto com solado liso. Vai conseguir? Vai conseguir. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Por que que vai ser mais difícil? Primeiro, se você pega chuva, você não vai ter tração. Então você vai escorregar muito mais, você vai correr o risco de machucar uma articulação, um ligamento, a sua caminhada não vai render, a chance de você ter bolhas no pé é muito grande. Por mais que seja um tênis que você está acostumado a usar, recomendo você comprar o tênis com antecedência e aí você começar a trabalhar o seu pé, começar a adaptar o seu pé àquele calçado, para que você possa ir caminhar com segurança. Lembrando que a saúde do seu pé é o mais importante. Você quer saber um pouquinho mais sobre esse tênis que eu estou usando, que é o Brooks Caldeira? Dá uma olhada em um dos vídeos que a gente tem aqui no canal, que eu faço um review desse tênis e mostro tudo que ele tem de legal. Próximo passo, qual que é? É você definir a sua vestimenta, o seu vestuário. Então recomendo roupas leves, camiseta de dry fit, bermuda ou calça de tactel. Como roupa de baixo, eu sempre uso para caminhar uma bermuda de lycra, onde vai evitar com que eu tenha assadura no meio das pernas. Então isso é um fator importante, até mesmo que pode te tirar do caminho por questões de assadura. Costumo usar creme com a base de
silicone ou vaselina entre as pernas, então para evitar esse atrito, e também utilizo ele entre os dedos do pé por conta de bolhas entre os dedos do pé. Então um tênis, uma meia e uma vestimenta técnica vai te dar segurança durante o caminho. A gente vê muito peregrino às vezes caminhando de calça jeans, né, com roupas inadequadas. Eles vão conseguir completar o caminho, muitos deles conseguem completar o caminho, mas o sofrimento que essas pessoas têm durante essa jornada é muito grande. Bom, a partir do momento que você tem uma boa vestimenta, né, calçado, uma roupa, um boné, preferencialmente roupas com proteção UV, você ter também aí uma boa mochila. Se você vai fazer o caminho com apoio, com logística, com carro de apoio, e existem empresas hoje que oferecem isso, basta uma mochilinha de hidratação como essa, onde você vai levar o básico, água, gel, poder levar seu celular para tirar uma foto, para filmar, e o carro de apoio leva o restante das suas coisas. Se você vai fazer sozinho, recomendo aí uma mochila de 30 litros, 35 litros, onde você vai poder levar todo o seu equipamento para todos os dias da viagem. Lembre-se que você vai caminhar durante vários dias, você vai ter que levar o mínimo de peso possível, então escolher a quantidade de equipamentos, de roupas é muito importante. O próximo passo é a alimentação. Então, como eu vou administrar a minha alimentação durante todos esses dias de caminho? E a alimentação, assim como o físico, com musculação, isso é treinável durante o processo. Então, uma boa alimentação também faz parte do seu treino. Como que eu vou treinar isso, João? Durante as minhas longas caminhadas de treino, eu vou comer exatamente aquilo que eu vou comer durante o caminho. Então, vou fazer um treino longo, igual esse que eu estou fazendo hoje, eu vou levar exatamente aquilo que eu vou consumir durante o caminho da fé. Nessa jornada, vão ter vários pontos de apoio, onde você pode comprar alimento, comprar água, comprar um refrigerante, uma comida, mas vale salientar que é uma atividade física intensa durante muitas horas e, dependendo daquilo que você comer, não vai cair muito bem para uma longa caminhada. Então é muito importante você pensar nisso. O que eu vou consumir? Quais os tipos de alimento que eu vou estar consumindo durante a minha caminhada? E para isso é importante você procurar um nutricionista especialista em esportes, para que ele possa aí te orientar com o nível calórico que você vai ter durante essa jornada e quais os alimentos que é o ideal você consumir. Eu vou colocar o link aqui da Lari Alonso, que é uma nutricionista esportiva e ela é especialista em esportes de endurance, em esportes, que são praticados durante longas horas, e ela vai saber recomendar para vocês. Ah, João, não quero procurar uma nutricionista, eu estou acostumado a comer minha bolacha, a comer o meu sanduíche, meu pão com ovo, tomar um refrigerante. Aí vai muito de adaptação de corpo para corpo, lembrando que o seu corpo numa situação de estresse, ele reage de forma diferente e uma indigestão, uma dor de barriga, uma intoxicação alimentar pode te tirar do caminho. E o próximo passo é o caminho. Talvez aqui seja a parte mais difícil de explicar para vocês o que cada um sente durante o caminho da fé. Eu já fiz de bike, eu já fiz a pé, eu já fiz na chuva, eu já fiz no sol, eu já fiz no frio e eu já fiz no calor. E em cada vez que eu estive no caminho, foi uma sensação diferente, foi uma percepção diferente
E isso é coisa que cada peregrino, só quem está lá pode descrever. O que eu tenho a dizer é que no caminho da fé, assim como em todas as outras longas caminhadas, quem tem pressa perde tempo. E o que eu quero dizer com isso? Quanto mais pressa você tem, quanto mais você quer performar, menos você se conecta com o caminho. E eu acho que o caminho da fé, ele foi feito para você se conectar, para você se sentir presente e para você se conhecer. Eu ouvi um ditado uma vez que diz o seguinte: você só aprende a conviver com os outros a partir do momento que você aprende a conviver com você mesmo. E durante uma longa caminhada, seja ela no caminho da fé, numa travessia de montanha, como eu fiz em 2022 na Carretera Austral, 1.300 quilômetros, você só aprende a conviver com os outros a partir do momento que você se conhece, que você aprende a conviver com você mesmo. Então isso é uma frase que me pega muito durante todas as minhas longas caminhadas, o que eu posso fazer para ser bom comigo mesmo e, consequentemente, eu sendo bom comigo, eu serei bom com outras pessoas. Então, quando eu falo que no caminho da fé quem tem pressa perde tempo, é você se conectar com você mesmo, é você sentir o seu corpo, é você sentir a sua mente, e o nome já diz, caminho da fé, é você sentir a sua fé. Independente da sua religião, da sua crença, você está ali, você crê em algo superior. Existem vários milagres que aconteceram durante o caminho, e esses milagres ele acontece quilômetro a quilômetro, e você pode sentir os milagres acontecendo dentro de você mesmo. E o sexto passo qual que é? É o cuidado com a sua saúde. Antes de ir para o caminho, você deve fazer um check-up, passar com o médico e entender qual a condição do seu corpo. Claro que uma caminhada como essa não é recomendada por uma grande parcela da comunidade médica para algumas pessoas. Porém, estar em movimento também cura. Assim como eu falei no início desse vídeo, o corpo ele é antifrágil, o corpo ele precisa estar constantemente em movimento. E a vida é como andar de bicicleta. Se você não pedala, se você não se movimenta, você cai. Então, isso é importante, pesquisar e ver como está a sua saúde, sua condição física e seguir todos os passos que eu falei aqui nesse vídeo, Então, ter o acompanhamento de um profissional de educação física. Se você tem algum histórico de lesão, procurar um ortopedista, um fisioterapeuta, para que você possa tratar ou minimizar essa lesão. Um dos índices que mais tiram as pessoas do caminho além da saúde dos pés, como eu falei no início, de ter pressa e caminhar muito rápido logo nos primeiros dias, são as lesões. São as lesões de joelho, de tornozelo, de quadril, de coluna. Então, saber como o seu corpo está, a sua condição física, faz toda a diferença no seu caminho. Então, procurar um profissional. Se você tem histórico de dores no joelho, então conversa com um fisioterapeuta, veja como você pode minimizar essas dores, uma artrose, uma condromalácia patelar, uma artrite, seja uma tendinite. Tudo isso você consegue minimizar com a musculação, com exercícios específicos, com estímulos muito próximos da caminhada, das caminhadas de longa distância, e fazer esse check-up. Um check-up para saber como está seu coração, então procurar um cardiologista, fazer um exame ergométrico, um eletrocardiograma, um ergospirométrico, para saber a condição do seu corpo para uma caminhada longa como essa e não ter
surpresas durante o caminho, que é o mais importante. Então eu estou falando aqui com vocês nesse momento e passando um lamaçal aqui durante o meu treino que está sendo gravado esse vídeo. Tudo pronto para o meu caminho, né? Eu já planejei, já treinei, já cuidei da minha saúde, já comprei meus equipamentos e agora eu estou aqui na fase final. Eu estou percorrendo o meu caminho, eu estou indo em direção à Aparecida. E lembra que eu falei lá no começo que você pega um passaporte, que é o passaporte do Caminho da Fé. Esse passaporte você vai carimbando ele durante o caminho, nas capelas, nas pousadas, nos restaurantes, nas vendinhas, nas cidades por onde você passa. E lá você vai criando a sua história do Caminho da Fé. Então, esse passaporte devidamente carimbado, devidamente preenchido, ele vai contar a sua história, assim como um passaporte de viagem que conta as histórias por onde você andou, por onde você passou, quais os países que você visitou. O passaporte do Caminho da Fé, ele nada mais é do que um histórico simbólico de todo o desafio que você enfrentou durante todos esses dias de caminhada. Então, com esse passaporte preenchido, a partir do momento que você chegou em Aparecida, você vai até a casa do peregrino. E lá na casa do peregrino você vai ter todo o suporte para você receber o seu certificado de peregrino, que vai aí, né, te certificar de que você percorreu o Caminho da Fé. E lá você pode tomar banho, você pode colocar uma roupa limpa, uma roupa seca e voltar para o seu dia a dia, acredito que transformado, porque uma caminhada como essa, uma longa caminhada, ela tem o poder de transformar as pessoas, ela tem o poder de expandir os nossos pensamentos, ela tem o poder de criar diversas conexões, sejam conexões neurais, sejam conexões de amizade que você faz durante o caminho, porque você nunca está sozinho. No caminho sempre vai ter gente passando por você, sempre vai ter pessoas te desejando bom caminho, sempre vão ter pessoas te ajudando nas cidades por onde você passa, nos trechos onde, assim como eu estou agora, sozinho, caminhando, gravando aqui para vocês, você nunca vai se sentir totalmente só. Nesse momento eu estou no quilômetro 18 da minha caminhada e falando aqui com vocês é como se eu tivesse com cada um dos espectadores aqui junto comigo. Esse vídeo ele foi pensado, ele foi planejado, ele foi roteirizado para poder trazer o máximo de informação possível para vocês sobre um dos lugares que eu mais gosto no Brasil, que é a Serra da Mantiqueira, que é o Caminho da Fé, e é poder trazer informação sobre longas caminhadas. Então, se você quiser mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal e assistam os nossos vídeos. Tem lá os vídeos da Carreteira Austral, tem review de produtos, tem muita informação legal que a gente disponibiliza aqui para vocês. Bom caminho a todos, espero que vocês possam se divertir, se conectar, fortalecer a sua fé, independente da sua religião, independente da sua crença. Eu acredito que a montanha, a natureza tem o poder de nos unir. Então, bom caminho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!